Do Senhor, um bom dia. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar mais uma palavra com vocês. Ela encontra-se em 1 Coríntios 3, 11. Quem puder pegar a Bíblia aí, vamos lá. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Diz aqui a palavra que o fundamento é Cristo. E diz ainda a palavra que se você criar um edifício de pedras preciosas, ouro, prata, se o fundamento não for Cristo, esse edifício não permanece. Vamos refletir então um pouquinho sobre isso? Então, para refletir um pouquinho sobre isso, eu vou pedir que vocês abram em Judas. Não é os Iscariotes, tá? Judas é a carta que está antes de Apocalipse. Então, pega aí rapidinho. E eu vou fazer uma leitura do texto e vou explicando, ok? Então tá, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Então ele começa a saudação dessa maneira, ele se identifica. E depois ele diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos a exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Então ele fala que ele queria escrever sobre a salvação, mas era um período difícil, onde ele tinha que exortar o povo a escrever sobre batalhar pela fé. E aí nós vamos acompanhando aí os versículos. Eu vou fazer hoje de uma forma diferente do que eu tenho feito, tá? Então abre aí em Judas e acompanha comigo. Judas, carta de Judas antes de Apocalipse. Pega aí a Bíblia. Vamos lá. Então no 4 ele diz assim: Porque se introduziram alguns que já desde antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem a dissolução à graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então ele fala de pessoas aí que negam a Jesus como Senhor e Salvador. Então a gente fazendo uma análise aí, hoje existem religiões que negam a divindade de Jesus? Vamos refletir sobre isso? Nem todos que falam em nome de Jesus dizem que Jesus é Deus. Alguns vão dizer que Jesus é o profeta, outros vão dizer que Jesus é o iluminado, mas vão falar em Jesus. Só que nós sabemos que Jesus é Deus, Senhor na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais adiante diz assim: o 5 vai fazer uma referência ao povo que foi salvo. Diz assim: Havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu, pois não creram. Então fala sobre crer. Fala que Deus tirou um povo do Egito, sustentou aquele povo no deserto com maná e o povo não creu. Na primeira oportunidade, o que foi que o povo fez? Quando Moisés se ausentou, construíram um bezerro de ouro e foram adorar o bezerro de ouro. Eles estavam olhando para Moisés, mas não tinham compreendido quem era Deus ainda. Estavam com os olhos no homem, não em Deus. Vamos seguir. O 6 diz assim: Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou a escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. De quem está falando aqui, irmãos? De Satanás, que rebelou-se contra Deus e levou com ele uma parte dos anjos. Então, para Satanás está reservada a escuridão eterna, não para nós. Mas ele tenta nos levar junto com ele. Mas a palavra de Deus diz que todos quanto crerem no Senhor são salvos. Vamos seguir. No 7 diz assim, pega aí a Bíblia, quem não pegou, ok? No 7 diz assim: Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que haviam se corrompido. Então, Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da corrupção.
da prostituição, de tudo quanto é coisa ruim que tinha naquela cidade. Então, Deus não poupou a cidade por causa da prostituição. Vamos seguir. Então, aí ele vai começar a fazer agora uma comparação de como são essas pessoas. Jesus falou o tempo todo, cuidado, porque haverá nos últimos dias o quê? Falsos profetas, falsos mestres. O homem será amante de si mesmo, negando a Cristo, fazendo o que lhe apraz, né? Fazendo o que ele acha que é bom. Então Jesus nos advertiu sobre isso, e Judas aqui está advertindo que essas pessoas que negam a Jesus. Aí agora eu quero fazer uma reflexão sobre quem são essas pessoas que negam a Jesus. Aqui o texto vai dizer que, eles, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Que pessoas são essas? Elas estão aonde? Onde que essas pessoas estão? Que às vezes a gente fala assim, tá no mundo, tá pecando. Judas está fazendo uma advertência de pessoas que estariam dentro da igreja. Falsos mestres, falsos profetas, pessoas que estão dentro da igreja corrompendo, usando o nome de Deus. Aí eu usei o exemplo lá de pessoas que não creem, né? Que pessoas que não acreditam que Jesus é Deus. Mas agora eu não vou falar sobre isso, porque a gente sabe que tem religiões que não acreditam, mas eu estou falando da igreja, dita igreja do Senhor. São as igrejas que estão usando o nome de Deus em vão. É isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Dentro das igrejas, pessoas usando o nome de Deus para usurpar, para ganhar dinheiro, para fazer da casa de Deus um negócio. Jesus, quando chegou à beira do templo, na frente do templo, e viu lá comerciantes, o que foi que ele fez? Diz que ele se encheu de furor, né, vamos dizer assim, ira. Ele ficou totalmente transtornado e ele mostrou ali que a casa do Senhor não era casa de comércio. E ele joga aquelas bancas para o alto. E o que eu quero que você pense nessa manhã: a palavra de Deus não pode ser usada para barganhar. Eu não posso usar a palavra de Deus com o interesse de ter lucros pessoais. A palavra de Deus, ela é usada com um único propósito, que é salvar vidas. Aí tem um versículo que diz assim: digno é o obreiro do seu salário. Não estou falando disso, estou falando de pessoas que estão usurpando. Mas os pastores que estão ali na obra, os obreiros, se a igreja puder sustentá-los, amém. Eu não estou falando disso, estou falando dos falsos mestres e falsos profetas, pessoas que estão usando o nome de Deus para enriquecer. E a palavra de Deus diz que se esse fundamento não for Cristo, ele pode criar um edifício que não permanece. Ele pode fazer o que ele quiser, porque não permanece. Porque a palavra de Deus é pura, é santa. Deus não se deixa escarnecer, irmãos. E aí agora, eu vou continuar aqui em Judas, tá? Cuidado com os falsos mestres e profetas, porque o próprio Jesus nos advertiu. E aí, Judas aqui vai mostrar um pouquinho de como são essas pessoas. Ele diz assim: ai deles, porque entram pelo caminho de Caim. Quem é Caim? Quem foi Caim? Caim matou o seu irmão por inveja. Né? Então eles são invejosos, eles são falsos, eles são mentirosos, né? Eles falam em nome de Jesus, mas não temem a Jesus. Não são verdadeiros, são falsos. A motivação deles não é salvar almas, a motivação deles é pessoal. E aí, ele vai falar também: foram pelos caminhos do prêmio de Balaão. Vocês conhecem Balaão? Balaão era um falso profeta, um profeta que se corrompeu, vamos dizer assim,
está lá no Velho Testamento. E Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, porque ele queria se dar bem ali naquela história, e se o profeta amaldiçoasse, ele poderia se dar bem. E aí ele contrata Balaão e fala para Balaão: olha, eu vou te dar tanto para você ir lá e amaldiçoar aquele povo. E aí o próprio Deus vira para Balaão e fala assim: Balaão, você não pode amaldiçoar o que eu abençoei. Então, o poder está na mão de Deus. Deus não permite que o mal venha sobre a sua vida, tá? Às vezes as pessoas estão usando o nome de Deus, estão fazendo meio que mandinga dentro da igreja, coisas que aborrecem a Deus, é copo d'água, é campanha, é coisa que não tem fundamento bíblico, porque a palavra diz: se a palavra vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se crer em Jesus, verdadeiramente sereis livres. Então o fundamento é Cristo. Não tem copo d'água, não tem campanha, não tem nada disso. O fundamento é Cristo. Amém? Então lá, vamos seguir. E aí ele fala que essas pessoas são também como Corá. Vocês já ouviram falar de Corá? Corá, ele se revoltou. Ele era um sacerdote e ele se revoltou contra Moisés e contra Arão. Porque Moisés foi chamado pelo próprio Deus e Arão era sumo sacerdote. Só Arão e a sua família que entrava no Santo dos Santos. Os outros sacerdotes, os outros obreiros, vamos dizer assim, não entravam no Santo dos Santos, não tinham esse privilégio, mas Moisés e Arão tinham esse privilégio. Moisés chamado pelo próprio Deus. E Corá se revoltou, ele não aceitou. Por que Deus fala com você e não fala comigo? E aí houve ali uma revolução, e diz a palavra do Senhor que ele desafiou Moisés, e que eles foram mortos de uma forma inusitada. A terra abriu, o próprio Deus fez um buraco e eles foram consumidos. Então a questão da rebelião, né? De você achar que você pode fazer o que o outro está fazendo. Deus coloca cada um no seu lugar, irmãos. Pode saber disso. Vamos seguir. Então ele vai dizer que essas pessoas são manchas em vossas vestes. São nuvens sem água. São pessoas que falam no nome de Deus, mas que de Deus elas não têm nada. Elas estão ali por benefício próprio. Elas querem usurpar algo usando o nome de Deus. Então, que nessa manhã o Senhor esclareça na sua vida a verdade sobre o Evangelho. O Evangelho é simples, irmãos, é crer. Creia no Senhor e Salvador e Ele vai esclarecer tudo na sua vida. Eu quero terminar, que também está em Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador, nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio e o poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Que o Senhor esclareça mais e mais na sua vida. Não seja enganado por falsos profetas, não seja enganado por falsas doutrinas. Cristo é o fundamento. Amém. Aleluia. Um abraço.